Olá pessoal, dando sequência aqui às nossas aulas, nós temos aqui essa tabelinha com algumas informações e nós vamos preencher essa lateral com essas informações, onde a gente vai buscar um total relacionado à filial e ao gênero, de soma de quantidade e de média, filial e faixa etária, filial e setor, filial e tipo de contrato. Vamos ver aqui como que vai funcionar isso aqui. Então, nesse primeiro, a gente vai buscar somente na filial sul e do gênero do sexo masculino. Igual soma cis. E aí ele me pede o intervalo de soma. O intervalo de soma é aqui os valores. Então, a gente seleciona toda a coluna dos valores. A gente trava, ponto e vírgula. Ele me pede qual o meu primeiro intervalo de critério 1. Então, a gente está buscando o quê? Filial. Então, nós vamos selecionar toda a coluna da filial. Travamos, ponto e vírgula. Aí ele me pede qual o meu critério 1. É a filial que está aqui na coluna e linha L4. Ponto e vírgula. Aí ele me pede aqui o meu segundo intervalo, que nós vamos buscar que é o gênero. Então, nós vamos selecionar toda a coluna do gênero. Travamos. E aí ele me pede o meu segundo critério, que é o sexo aqui, né? Que está na coluna linha L5. Fechamos. E aí nós temos ali. Então, a soma do sexo masculino apenas na filial sul é desse valor de 1.108.000. Então, se nós alterarmos aqui, veja que está funcionando perfeitamente. Se mudarmos o sexo, também altera o valor. Beleza? Vamos aqui para a segunda opção. Igual soma cis. E aí é o mesmo procedimento. Intervalo de soma. Qual o meu primeiro intervalo de critério? É a filial. Então, selecionamos a filial. Qual o meu primeiro critério? É aqui, a região sul. Qual o meu segundo intervalo de critério? É a faixa etária. Então, selecionamos aqui a coluna da faixa etária. E qual o meu segundo critério? É a faixa etária C aqui. E aí temos aqui o valor. Se alterarmos, vai funcionar perfeitamente. Alterou o valor. Alteramos a faixa etária. Alterou o valor. Posso copiar essa fórmula aqui para essas de baixo? Podemos, mas precisaremos realizar algumas modificações. Então, por exemplo, é soma cis, o primeiro intervalo é o de soma, tá certo? O primeiro critério é o de filial, tá certo? L12 certinho. Só que o segundo intervalo, aí nós temos que alterar, porque ele está trazendo aqui da fórmula de cima, que é a coluna F, que é a faixa etária. Mas aqui nós vamos buscar o setor, e o setor está na coluna D. Então, nós vamos tirar aqui a letra F e colocar a letra D. E aí ele está buscando o critério da L13. E aí aqui está certo. E aí temos aqui o valor certinho. Então, se nós alterarmos alguma informação aqui, vai funcionar perfeitamente. Então, aqui é a mesma coisa. Se nós copiarmos, todo o início aqui vai estar certinho. Só vamos precisar modificar o segundo critério aqui, porque ele está trazendo aqui o setor que está na coluna D
e nós precisamos buscar o tipo de contrato que está aqui na coluna H. Então é só alterarmos aqui H. Temos aqui o valor certinho. Se mudarmos ali o tipo de contratação, está funcionando perfeitamente. Agora vamos aqui para a quantidade. Então a quantidade nós vamos usar a função cont.sys igual cont.sys. Aí ele me pede o meu intervalo 1, que é a filial. Então vamos selecionar aqui toda a coluna da filial. Travamos, ponto e vírgula. Aí ele me pede o meu primeiro critério, que é a região sul aqui. Ponto e vírgula. Aí ele me pede aí o meu segundo intervalo. Então nós estamos buscando o gênero. Então vamos selecionar toda a coluna do gênero. Travamos, ponto e vírgula. E ele me pede o meu segundo critério, que é o gênero que está aqui. E aí a gente fecha e temos ali a quantidade. Então na região sul, no sexo masculino, temos 136. Se nós alterarmos, está funcionando perfeitamente. Alternei aqui para o feminino, está funcionando perfeitamente. Se nós copiarmos essa fórmula para cá, é a mesma situação. Então, aqui, o primeiro intervalo que ele pede é a filial, que está aqui na coluna C. Então, tá certinho, né? Só que depois ele me pede o segundo intervalo. Então, ele está trazendo aqui o gênero, que está na coluna E. Mas agora nós estamos buscando a faixa etária, que está na coluna F. Então, nós temos que alterar aqui, de E para F. E aí sim, temos aqui as informações certinhas. Então, se eu mudar aqui a faixa etária, está funcionando perfeitamente, ok? Agora, e se eu copiar daqui? Se eu trouxer essa fórmula daqui da SomaSys para cá, qual a alteração que eu tenho que fazer? Nós temos que mudar aqui a função, né? Porque não é SomaSys, é cont.sys, e na cont.sys nós não temos aqui o intervalo de soma. Então temos que tirar aqui o intervalo de soma. Agora vamos ver se o restante está certo. Ele está buscando a filial que está na coluna C, está certinho. E ele está buscando o setor que está na coluna D aqui. Setor coluna D, está certinho. Então acho que já vai funcionar. E aí temos ali a quantidade, né? Só preciso mudar aqui porque como a gente trouxe de cá, ele trouxe no contábil, né? Então só vamos mudar aqui para quantidade. E aí temos aqui certinho. Se nós mudarmos ali o setor, está funcionando perfeitamente. Se mudarmos a filial, funcionando perfeitamente. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Copiei do SomaSys e trouxe para cá. Já vamos alterar aqui, já colocar para geral. E aí é só a gente tirar aqui, trocar o SomaSys para o cont.sys e temos que tirar aqui o intervalo de soma. E o restante já vai estar certinho. Então, na região sul, nos contratos intermitentes, temos 8. Se colocarmos aqui permanente, está funcionando perfeitamente. E a média? Como que vai ser a média aqui? Igual média sys
qual o meu intervalo de média? Aí nós temos que pegar a coluna de valores. Travei. Qual o meu primeiro intervalo? É a filial. Então vamos selecionar aqui toda a coluna da filial. Travei. Qual o meu primeiro critério? É a região aqui. Qual o meu segundo intervalo? É o gênero. Então vamos pegar aqui toda a coluna do gênero. Travei. Ponto e vírgula. Qual o meu segundo critério? É o gênero. E temos aqui na região sul, sexo masculino, 8.152,62 é a média. Se nós alterarmos aqui a filial, está funcionando perfeitamente. Mudei para o sexo feminino, funcionando perfeitamente. Nesse caso da média, fica mais fácil a gente copiar a fórmula aqui do SomaSys. Por quê? Copiei e trouxe para cá. A SomaSys ela usa um intervalo de soma e a média-sys também. Então, como a linha aqui é a mesma, a única coisa que eu tenho que alterar é a função. Então, ao invés de SomaSys, média-sys. E está funcionando perfeitamente. Se eu alterar ali, normal. Então, você pode, dependendo da situação, aproveitar a estrutura ali da função, da fórmula. Então aqui é só alterarmos para média-sys. Se alterar aqui, está funcionando perfeitamente. Vamos mudar a filial. Funcionando perfeitamente. E vamos copiar esse aqui também. E aí alteramos aqui de SomaSys para média-sys. Alterando aqui o tipo de contrato. Funcionando perfeitamente. Tá ok, pessoal? Então são funções aí muito boas, muito interessantes para a gente usar numa situação dessa onde você precisa filtrar as informações. Então, o que o Excel fez aqui? Ó? Esse valor que ele busca em cima da filial sudeste e do gênero feminino, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um filtro, né? Então, é a mesma coisa de você vir aqui, vamos colocar aqui um filtro. Então, você filtrou ali, ó, filial sudeste. Peguei aqui sudeste e... Peraí, me deu branco, a cabeça já não está funcionando. Então, filial sudeste, gênero feminino, né? Então, aqui, ó, filial sudeste, gênero feminino. Então, o que ele está fazendo é isso, fazendo esse filtro, e aí, você somando todos os valores, perceba que ele deu aqui um total de 1.372.294. Vamos ver se é isso mesmo. A gente tira os filtros. Olha lá. 1.372.294. Então, é esse mesmo tipo de situação. Só que totalmente otimizado, né? Então, você altera ali e rapidamente você tem a informação. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.